Imagine um livro antigo, escondido por séculos nos arquivos mais secretos da Igreja. Um manuscrito que não apenas previa o futuro da cristandade, mas o desenhou papa por papa, do primeiro sucessor de Pedro ao último. Um a um, cada pontífice foi descrito com frases enigmáticas, metáforas que pareciam poesia, mas que com o passar dos séculos foram se encaixando na realidade como peças de um quebra-cabeça macabro. Agora, chegamos ao fim da lista. O Papa atual seria o último. A profecia de São Malaquias tem sido tratada com reverência por uns e com ceticismo por outros, mas ela nunca deixou de causar desconforto. Suas palavras, vindas do século XII, carregam uma sombra que parece ter atravessado o tempo, e hoje, em pleno século XXI, parecem mais atuais do que nunca. Se for verdadeira, ela não é apenas uma previsão sobre papas. Ela é uma previsão sobre o fim de uma era. Talvez o fim do mundo como conhecemos. Vivemos uma época em que o caos e a incerteza não são mais exceções, mas a nova regra. Pandemias globais, conflitos internacionais cada vez mais intensos, um planeta em colapso ambiental, crises econômicas que abalam os pilares das nações. E no coração de tudo isso, uma fé que parece perder espaço a cada dia. Uma igreja que antes vista como guia espiritual de milhões, hoje enfrenta escândalos, divisões internas e um distanciamento silencioso de seu povo. Neste cenário, o Papa Francisco, amado por uns, criticado por outros, se destaca como uma figura que quebra tradições. Um jesuíta vindo da América Latina, com discursos mais sociais do que doutrinários. Um líder que sucedeu um papa que renunciou, fato raríssimo na história da Igreja. Um homem que carrega, por sua origem e missão, elementos que muitos associam à figura profetizada como o último pontífice da cristandade, Pedro, o Romano. Mas o que exatamente diz essa profecia? Como ela surgiu? E por que tantas pessoas acreditam que ela está se cumprindo agora? Neste vídeo, vamos explorar em profundidade o mistério da profecia de São Malaquias. Vamos investigar sua origem, os papas que ela aparentemente previu com precisão e a figura central de Francisco que pode, ou não, ser o último da linha. Vamos também observar o mundo ao nosso redor, os sinais dos tempos, as mudanças globais, as coincidências que desafiam o acaso. Vamos encarar de frente a pergunta que paira como um espectro silencioso. Estaríamos nós vivendo o final de uma era anunciada há quase 1000 anos? Antes de julgarmos, é preciso compreender, porque como tantas vezes na história da humanidade, o que parece lenda pode ter raízes mais profundas. E talvez, apenas talvez, a profecia de São Malaquias seja um desses casos em que o tempo se curva ao mistério. Este é um convite não apenas à curiosidade, mas ao discernimento. Você será guiado por registros históricos, contextos religiosos e pelas reações do próprio Vaticano, que apesar do silêncio oficial, nunca deixou de observar o crescente interesse por essas previsões. A jornada que inicia agora não tem como objetivo convencer, mas despertar. Apresentaremos os fatos, os nomes, os símbolos. Apontaremos as conexões, sem ignorar as contradições. Vamos caminhar entre a fé e o ceticismo, entre o visível e o oculto, entre a história e a profecia. E, ao final, a pergunta permanecerá ecoando, se a lista estiver correta. O que vem depois do último nome? À medida que avançarmos, você perceberá que essa profecia, longe de ser apenas um curioso enigma medieval, nos confronta com realidades profundas sobre poder, fé, destino e mudança. E talvez, no fundo, essa seja sua verdadeira força. Não prever um fim literal, mas revelar uma transição inevitável. Algo está mudando, algo já mudou. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde os fatos históricos se encontram com o inexplicável, onde as escolhas do passado iluminam os dilemas do presente
e onde o futuro, obscuro e incerto, parece de alguma forma já ter sido escrito. Não estamos diante de um mero documento religioso. Estamos diante de uma mensagem codificada que desafia o tempo, a lógica e até mesmo a fé. E agora, com todos os olhos voltados para o Vaticano, resta apenas uma dúvida. Será Francisco o último Papa? Ou o primeiro de uma nova era? E é com essa pergunta que começamos o próximo capítulo. A história e o legado de São Malaquias, o homem por trás da profecia. Para entender a profecia, é preciso primeiro entender o profeta. São Malaquias não foi um homem comum. Nascido em 1094, em Armagh, na Irlanda, ele viveu em uma época marcada por intensas transformações espirituais e políticas. Era o fim da Idade Média, um período em que a Igreja se consolidava como a principal força cultural e moral da Europa. Nesse contexto, surgem figuras singulares, homens que pareciam carregar consigo um chamado divino. Malaquias foi um deles. Seu nome verdadeiro era Maelm Haydock o Morgair, mas ficou conhecido pelo nome latino Malaquias. Desde jovem, demonstrava uma inteligência e uma piedade fora do comum. Foi ordenado padre aos 25 anos e poucos anos depois tornou-se bispo. Sua fama cresceu não apenas por sua oratória e sabedoria, mas por algo mais raro: visões. Segundo seus contemporâneos, Malaquias era capaz de ver além do presente. Ele enxergava o futuro, e com detalhes inquietantes. Em 1139, Malaquias viajou até Roma para visitar o Papa Inocêncio II e relatar a situação da Igreja na Irlanda. Foi durante essa viagem que teria tido a visão que mudaria tudo. Uma sucessão de 112 papas, descritos não por nome, mas por lemas simbólicos. Cada lema traria uma característica do pontífice correspondente, fosse uma referência ao brasão, ao país de origem, ao nome de batismo ou a eventos marcantes de seu pontificado. Esse manuscrito, no entanto, não foi publicado imediatamente. Ele teria sido entregue ao Papa e arquivado nos subterrâneos do Vaticano, onde permaneceu oculto por mais de 400 anos. Foi apenas em 1595 que o texto veio à luz, publicado pelo monge beneditino Arnold de Wion, em seu livro Lignum Vitae. A publicação causou furor. Muitos identificaram correlações perturbadoras entre os lemas e os papas até então conhecidos. Os céticos, é claro, reagiram. Alegaram que a profecia poderia ter sido escrita com base nos papas passados e que, portanto, não seria uma previsão, mas uma fraude retroativa. No entanto, a partir do momento da publicação, os lemas continuaram se encaixando nos papas subsequentes. E é aí que a coisa fica ainda mais desconcertante. Mas quem realmente foi esse homem? Não um profeta obscuro de seitas marginais, mas um santo reconhecido oficialmente pela Igreja Católica. Malaquias foi canonizado em 1190 pelo Papa Clemente III, sendo o primeiro irlandês a receber esse título. Sua vida foi registrada por São Bernardo de Claraval, uma das figuras mais respeitadas da Igreja no século XII. Bernardo era seu amigo pessoal e escreveu sobre os milagres de Malaquias, descrevendo-o como alguém dotado de dons espirituais raríssimos. Entre as façanhas atribuídas a ele estavam curas inexplicáveis, previsões políticas que se concretizaram e, claro, a visão profética da sucessão papal. São Bernardo também relatou que Malaquias teve uma visão de sua própria morte, que ocorreria durante uma visita ao mosteiro de Clairvaux, o que de fato aconteceu em 2 de novembro de 1148. A canonização e os relatos de São Bernardo garantiram à figura de Malaquias uma credibilidade que poucos videntes ou místicos da história cristã possuem. Ele não era um desconhecido nem um fanático. Era um alto membro do clero, um reformador, um diplomata espiritual que buscava restaurar a disciplina e a pureza da Igreja na Irlanda. E é justamente essa autoridade espiritual que torna sua profecia tão inquietante. Afinal,
Ela não veio de um visionário apocalíptico, mas de um santo, de alguém cuja vida foi validada pela própria instituição que sua profecia agora parece colocar sob ameaça. O manuscrito original nunca foi encontrado, o que dá margem para dúvidas e interpretações. Ainda assim, a lista dos 112 lemas continua a ser um documento amplamente estudado. A cada novo papa, estudiosos e curiosos voltam a atenção para a profecia, tentando decifrar os enigmas dos lemas latinos e suas possíveis conexões com os líderes da Igreja. Malaquias não escreveu frases extensas. Seus lemas são curtos, quase poéticos. Alguns parecem absurdamente precisos, outros vagos o suficiente para permitir múltiplas interpretações. Mas o fato é que, desde sua publicação, há mais de 4 séculos, essa lista tem mantido viva a suspeita de que algo muito maior está em curso. Algo que começou com Pedro, o primeiro Papa, e que pode terminar com Pedro, o Romano, o último. Talvez o mais curioso de tudo seja que Malaquias nunca explicou os lemas. Não há um comentário oficial, nenhuma chave de interpretação. Apenas uma sequência enigmática que parece nos convidar ao mistério, como se cada novo Papa fosse mais uma peça de um relógio espiritual, que quando completasse sua volta, marcaria o fim. E é aí que mora o fascínio, não por medo, mas por um profundo senso de destino, porque se a profecia for verdadeira, ela está prestes a se cumprir, e isso coloca a humanidade diante de uma pergunta que não pode ser ignorada. O que acontece depois do último nome? Com essa dúvida pairando sobre nós, é hora de examinar a lista em si, porque o que parecia apenas uma curiosidade medieval se tornará, a partir de agora, um jogo perigoso entre o real e o profético. E talvez, ao olhar para trás, possamos enxergar melhor o que está por vir. A profecia de São Malaquias é simples em sua forma, mas profunda em suas implicações. Ela consiste em uma lista de 112 lemas, escritos em latim, que teriam sido revelados ao santo durante sua visita a Roma no século XII. Cada lema corresponderia a um papa, do primeiro após sua visão, até o último, chamado de Pedro, o Romano. O que mais impressiona é como muitos desses lemas parecem se ajustar de maneira surpreendente aos pontífices que vieram ao longo dos séculos. A começar por Celestino II, o primeiro da lista, descrito como ex castro Tiberis, do castelo do Tibre. Celestino nasceu em Città di Castello, uma cidade às margens do rio Tibre. Uma coincidência? Talvez, mas a sequência continua. Por exemplo, o lema Pastor et Nauta, pastor e navegador, corresponde ao Papa João XXIII. Antes de ser eleito, ele foi patriarca de Veneza, cidade dos canais, e era conhecido por sua liderança pastoral. O lema se encaixa quase como um apelido. O Papa João Paulo I foi descrito como de Medietate Lunae, da metade da lua. Nasceu em Canale da Gordo, literalmente canal da água, sob uma meia-lua. Seu breve pontificado de apenas 33 dias parece reforçar essa ideia de meia-lua, uma lua incompleta, um papado interrompido. Com João Paulo II, a precisão é ainda mais inquietante. O lema de Laboris Solis, do trabalho do sol, foi associado a ele por causa de 2 fatores. Nasceu e morreu durante eclipses solares. Além disso, seu papado foi marcado por uma incansável jornada ao redor do globo, irradiando a mensagem da Igreja como um verdadeiro sol missionário. Esses exemplos são apenas alguns dos muitos que geraram debates. Os defensores da profecia apontam para dezenas de correspondências aparentemente perfeitas. Já os céticos sugerem que os lemas são vagos o suficiente para permitir múltiplas interpretações. Mas as coincidências continuam. O lema do Papa Bento XVI é Gloria Olivae, a glória da oliveira. Os estudiosos rapidamente associaram esse lema aos beneditinos,
tradicionalmente vinculados ao ramo da oliveira como símbolo de paz. Joseph Ratzinger não era membro da ordem beneditina, mas sua escolha do nome Bento e sua postura teológica remetiam diretamente à tradição monástica. Com a renúncia de Bento XVI, um evento raríssimo, e a eleição do Papa Francisco, a tensão em torno da profecia aumentou. Isso porque o próximo e último lema é diferente de todos os anteriores. Não é uma frase curta ou um apelido. É um texto longo e sombrio. Na perseguição final à Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará o rebanho em meio a muitas tribulações. Após isso, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o povo. Fim. Essa descrição fecha a lista. Não há 53º lema. Não há continuação. A profecia termina com um alerta, com um juízo, com a destruição de Roma. E aqui começam os maiores debates. O Papa Francisco é chamado de Francisco, nome inspirado em São Francisco de Assis. Mas seu nome completo é Jorge Mário Bergoglio, filho de italianos, com raízes romanas. Alguns estudiosos o associam ao Pedro, o Romano, justamente por sua origem italiana e por seu estilo pastoral voltado à simplicidade, alimentar o rebanho. Outros apontam para Bento XVI como o verdadeiro Pedro, o Romano, por ter retornado a Roma após a renúncia, vivendo no Vaticano até sua morte como uma espécie de Papa emérito. Essa ambiguidade só aumenta o fascínio em torno da lista e a ansiedade sobre o que virá a seguir. E o que dizer da destruição de Roma? Seria literal ou simbólica? Estaríamos falando de uma catástrofe física ou do colapso moral e espiritual da Igreja? Afinal, a cidade das 7 colinas pode representar tanto o Vaticano quanto o próprio coração da cristandade. A força da profecia não está apenas nas frases latinas, mas na forma como ela resiste ao tempo. Mesmo após mais de 800 anos, ela continua provocando debates, reflexões e temores. E se estiver correta, estamos vivendo os últimos capítulos dessa narrativa sagrada. Mas não basta olhar para os nomes, é preciso olhar para o mundo. Porque os sinais não estão apenas na lista, mas no cenário global em que ela parece se encerrar. Há algo de profundamente perturbador quando palavras escritas há séculos começam a ecoar com força no noticiário de hoje. Quando as imagens apocalípticas deixam de habitar apenas textos religiosos e passam a se manifestar, ainda que simbolicamente, no nosso cotidiano. A profecia de São Malaquias termina com uma cena dramática. Um último Papa, tribulações, destruição e julgamento. Mas será que já estamos vivendo esses momentos? O século XXI tem sido para muitos o palco de transformações sem precedentes. E algumas dessas transformações, ou melhor, desordens, têm um estranho paralelo com as grandes profecias apocalípticas da tradição cristã. Vamos examinar os principais eventos contemporâneos à luz da profecia. 1. Guerras e conflitos religiosos. Desde o início dos anos 2000, o mundo assistiu à ascensão do terrorismo global com motivações religiosas. O ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 não apenas abriu uma nova era geopolítica, como também reacendeu o tema do choque entre civilizações. A partir de então, conflitos envolvendo fé, identidade e intolerância religiosa voltaram ao centro das atenções mundiais. Na Síria, no Iraque, no Afeganistão e em tantas outras regiões, o extremismo religioso gerou ondas de destruição. Minorias cristãs têm sido perseguidas, igrejas antigas foram destruídas e símbolos religiosos milenares foram apagados do mapa. Isso ecoa, de maneira inquietante, o trecho da profecia que menciona uma perseguição à igreja. Embora a perseguição não esteja restrita a Roma, o espírito do alerta parece presente. Uma fé que sofre tribulação, uma igreja sitiada, uma cristandade ameaçada,
não por exércitos tradicionais, mas por uma lenta corrosão cultural, moral e violenta. 2. O declínio moral da civilização ocidental. A Igreja Católica sempre se posicionou como bastião de uma ordem moral tradicional. No entanto, nas últimas décadas, essa posição foi profundamente desafiada, tanto de fora quanto de dentro. Escândalos envolvendo abusos sexuais por membros do clero abalaram a confiança dos fiéis. Milhões abandonaram a fé e a Igreja teve de enfrentar processos judiciais, pedidos de desculpas públicos e reformas internas dolorosas. A imagem de uma instituição santa e intocável foi profundamente manchada. Simultaneamente, o avanço de ideologias materialistas, hedonistas e relativistas foi minando os alicerces do pensamento cristão ocidental. A perda da fé não se deu apenas nas igrejas esvaziadas, mas no coração das pessoas. Hoje, muitos enxergam o cristianismo como algo ultrapassado, uma relíquia de um tempo em que o mundo acreditava em absolutos. O que antes era fé sólida, agora é apenas uma entre muitas opiniões. Esse colapso espiritual coletivo tem levado muitos a interpretarem a destruição de Roma como um colapso simbólico. Não seria necessário que o Vaticano fosse fisicamente arrasado, bastaria que perdesse sua relevância, sua voz, seu espírito. 3. A crise ambiental global. Outro sinal alarmante vem da natureza. Nunca se falou tanto sobre o fim do mundo, e não apenas em termos religiosos. Cientistas alertam que o planeta está à beira de um colapso climático. A elevação das temperaturas, o degelo dos polos, as ondas de calor extremo, os incêndios florestais devastadores e as chuvas torrenciais estão se tornando parte da paisagem cotidiana. E tudo isso tem uma carga apocalíptica. Documentos como o relatório do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, falam sobre prazos curtos e consequências irreversíveis. Há algo de bíblico no modo como a própria criação parece estar reagindo à desordem humana, como se a terra, exausta, gritasse por socorro. O Papa Francisco, aliás, tem sido uma das vozes mais firmes dentro da Igreja a respeito da crise ambiental. Sua encíclica Laudato Si é um verdadeiro grito por uma conversão ecológica. E isso o aproxima ainda mais do retrato do último pastor que guia seu rebanho em meio às tribulações, neste caso, não apenas espirituais, mas existenciais. 4. A pandemia e o medo global. A pandemia de Covid-19, que se iniciou em 2020, escancarou o quão frágil é a nossa estrutura global. O mundo parou, igrejas fecharam as portas, o Vaticano ficou vazio. A imagem do Papa Francisco caminhando sozinho pela Praça de São Pedro, deserta sob a chuva, tornou-se uma das mais simbólicas da crise, quase como um quadro renascentista de um fim dos tempos. A sensação de vulnerabilidade que se espalhou pelo planeta reacendeu o medo coletivo da morte, do julgamento, do desconhecido. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas voltaram a se perguntar: e se isso for apenas o começo? E para os que conhecem a profecia de Malaquias, a pergunta ressoa com ainda mais força. A pandemia não apenas provocou tribulações práticas, econômicas, sanitárias, políticas, mas também expôs a ausência de respostas espirituais em larga escala. Para muitos, foi como um chamado ao despertar. Para outros, um presságio. 5. A reconfiguração do poder mundial. Por fim, há uma transformação silenciosa, mas não menos poderosa. A mudança no eixo do poder global. A crescente tensão entre potências como Estados Unidos, China, Rússia e Europa remete a um cenário instável, quase profético. O conflito entre Rússia e Ucrânia, a ameaça de uma nova Guerra Fria, o medo de armas nucleares voltaram ao discurso público. Ao mesmo tempo, a polarização interna em diversos países está corroendo a unidade das nações. Democracias fragilizadas, discursos de ódio,
fanatismo ideológico, tudo isso alimenta a sensação de que estamos à beira de um colapso civilizacional. Essa fragmentação política e espiritual global pode ser lida como a grande tribulação do tempo final. A humanidade está dividida, desorientada, sem norte. E segundo a profecia, é justamente nesse tipo de cenário que o último pastor surgiria, tentando em vão ou não manter unido o que está se despedaçando. A convergência dos sinais. Nenhum desses sinais, isoladamente, seria suficiente para fundamentar uma crença no fim dos tempos. Mas quando todos convergem, quando a moral entra em colapso, a natureza se revolta, a fé se esfria e a liderança espiritual se aproxima de seu limite, algo muda na percepção coletiva. Uma sensação de fim começa a se espalhar, ainda que não se fale nisso abertamente. E é nesse ponto que a profecia de São Malaquias se torna não apenas um documento místico, mas um espelho desconfortável da nossa realidade. Porque ela não diz quando exatamente o fim acontecerá, apenas que ele virá após o último Papa, em um tempo de tribulação. Talvez estejamos apenas vivendo uma nova era de transformações. Talvez tudo isso seja cíclico, ou talvez, e esse talvez é o que alimenta o fascínio, estejamos mesmo nos aproximando do final. Mas o que seria esse fim? A destruição literal do mundo? A queda do Vaticano? Ou uma reinvenção da fé, da espiritualidade, da própria Igreja? Essa pergunta nos leva ao próximo capítulo, onde analisaremos diversas interpretações do enigmático Pedro o Romano, o último nome da lista e possivelmente o ponto final de uma era. No centro do mistério envolvendo a profecia de São Malaquias, há um nome que se destaca como um espectro silencioso e inquietante: Pedro o Romano, Petrus Romanus. Ao contrário das demais designações breves e enigmáticas atribuídas aos 111 papas anteriores, o último não recebe apenas uma alcunha simbólica. Ele é descrito com nome e sobrenome, e junto a ele vem uma sentença sombria. Na perseguição final à Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará o rebanho entre muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Fim. Essa única frase encerra a lista profética, e o que ela contém é suficiente para alimentar séculos de debates, interpretações, teorias e temores. Mas quem seria, afinal, Pedro, o Romano? Um papa literal com esse nome? A interpretação mais direta, e também a menos provável, é a literal. O último papa se chamaria Pedro e seria de origem romana. No entanto, desde o início do cristianismo, nenhum papa adotou o nome Pedro II. Isso se dá por respeito ao apóstolo Pedro, considerado o primeiro bispo de Roma e, portanto, o primeiro papa. Assumir esse nome seria para muitos um ato de presunção ou desrespeito. Curiosamente, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, que se tornou o Papa Francisco, tem como nome do pai Mário José Bergoglio. E Mário é a forma latina de Marius, nome tradicional em Roma. Mais ainda, o nome Jorge é uma referência a São Jorge, padroeiro de Roma. Esses detalhes são frequentemente explorados por teóricos que tentam encaixar Francisco na profecia como sendo romano por espírito ou legado. Mas talvez Pedro o Romano não seja sobrenomes literais. 2. O espírito de Pedro. Outra linha interpretativa propõe que o último Papa será alguém que encarna o mesmo espírito do apóstolo Pedro, um líder forte, fiel, mas profundamente humano e sujeito a crises. Pedro foi o apóstolo que negou Cristo 3 vezes, mas também aquele que recebeu do próprio Jesus a missão de apacentar as ovelhas. Segundo essa visão, Pedro, o Romano, representaria um retorno à essência original da Igreja. Um papa humilde, pastor de almas, voltado ao cuidado direto com o povo.
Essa leitura ganha força quando observamos o estilo de Francisco. Avesso à pompa, defensor dos pobres, crítico do clericalismo e frequentemente descrito como alguém que cheira a ovelhas. Assim, Pedro o Romano não seria um nome, mas um arquétipo. Uma alma pastoral em tempos de tribulação, enfrentando o colapso do mundo moderno com coragem e compaixão. 3. A queda de Roma, literal ou simbólica. Na profecia, após o papado de Pedro, o Romano, a cidade das 7 colinas, ou seja, Roma, será destruída. Mas o que significa essa destruição? Muitos estudiosos acreditam que não se trata de uma destruição literal, como um ataque nuclear ou um terremoto apocalíptico, mas de uma destruição simbólica, ou seja, o fim da influência da Igreja de Roma como centro espiritual do mundo cristão. Nesse sentido, a queda de Roma seria a perda de relevância da Igreja, o fechamento de igrejas, a fuga dos fiéis, o abandono da fé tradicional. Seria um colapso espiritual, não físico. E essa interpretação ecoa fortemente os dias atuais, em que a Igreja luta para manter seu papel em um mundo cada vez mais secularizado. Contudo, há também teóricos mais radicais que sugerem que Roma, literalmente, sofrerá um evento catastrófico. Um ataque, uma invasão, uma revolta interna. Eles apontam para tensões políticas crescentes na Europa, o aumento de movimentos anticlericais e até mesmo profecias que falam da invasão da Europa por forças estrangeiras. Seja como for, o simbolismo de Roma como centro da fé cristã continua sendo poderoso, e sua queda, metafórica ou real, seria de fato um marco do fim de uma era. 4. A teoria do Papa secreto. Há ainda uma interpretação mais obscura, típica das teorias conspiratórias. A ideia de que Pedro, o Romano, ainda está oculto. Segundo essa visão, o atual Papa não seria o último, mas sim um antecessor imediato de um Papa final que surgirá em breve. Esse último pontífice seria radicalmente diferente. Um reformador extremo ou um opositor velado da doutrina tradicional. Para alguns, ele poderia ser um Papa negro, no sentido simbólico, aquele que traria não luz, mas escuridão. Alguns enxergam no jesuitismo de Francisco um prenúncio disso. Outros acreditam que o sucessor de Francisco será alguém que encarnará a ruptura final entre a fé tradicional e um novo tipo de espiritualidade globalista e sincrética. Nesse cenário, Pedro o Romano seria o marco da total dissolução da Igreja como conhecemos. Essa visão é alimentada por escritos como os de Malachi Martin, ex-jesuíta e autor de obras sobre conspirações no Vaticano que falam sobre lutas internas, sociedades secretas e infiltrações ideológicas na cúpula da Igreja. 5. A esperança. Dentro da profecia. Apesar de toda a carga apocalíptica, alguns veem em Pedro, o Romano, um sinal de esperança. Ele não seria o destruidor, mas o último guardião da luz, alguém que, mesmo em tempos caóticos, permaneceria fiel até o fim. Um pastor solitário que conduziria seu rebanho com coragem, mesmo que isso significasse morrer com ele. Nesse sentido, ele se assemelha ao personagem profético do restaurador, que aparece em diversas tradições místicas. Alguém que permanece em pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Um sinal de que, mesmo no fim, há fidelidade, há amor, há entrega. Essa leitura resgata o espírito do Apocalipse de João, onde a destruição do mundo é acompanhada da promessa de um novo céu e uma nova terra. A profecia de Malaquias não fala sobre a condenação eterna, mas sobre o julgamento. E julgamento implica em renovação. Talvez o papel de Pedro, o Romano, seja esse, o de testemunha do fim, mas também de arauto de um novo começo. O último capítulo da história. À medida que nos aproximamos do fim da lista, da profecia e talvez de uma era, o nome de Pedro, o Romano, continua sendo um convite ao mistério.
Ele pode ser um homem real, um símbolo, uma advertência ou uma esperança. O fato é que sua presença na profecia, tão distinta das outras, dá à narrativa um tom conclusivo e solene. Ele é o ponto final, ou o ponto de reinício. E essa ambiguidade é o que torna a profecia de São Malaquias tão fascinante até hoje. Porque mais do que prever o futuro, ela nos convida a olhar para o presente com olhos mais atentos. A perguntar não apenas quem será Pedro, o romano, mas o que nós, como humanidade, temos feito com o rebanho que ele deveria apacentar. A profecia de São Malaquias tem atravessado séculos como um enigma envolto em véus de fé, mistério e controvérsia. Escrita no século XII ou revelada ao público somente no século XVI, sua origem já é, por si só, um terreno fértil para dúvidas e debates. Mas o que faz dela uma peça tão duradoura no imaginário popular é sua abertura à interpretação. Poucas profecias oferecem tanto espaço para o simbolismo, a projeção pessoal e a leitura histórica. Este capítulo é dedicado justamente a isso: explorar as diferentes maneiras pelas quais a profecia tem sido compreendida por fiéis, teólogos, céticos, ocultistas, historiadores e conspiracionistas. Um mosaico de vozes que, mesmo em desacordo, concordam em um ponto: a lista dos papas de Malaquias continua sendo fascinante. 1. A interpretação tradicional. Profecia autêntica e inspirada para muitos católicos, especialmente os mais místicos. A profecia é genuína e inspirada. Essa visão sustenta que São Malaquias, em uma visão sobrenatural, recebeu uma lista dos futuros papas que guiariam a Igreja até o fim dos tempos. Segundo essa corrente, os lemas atribuídos a cada papa, ainda que simbólicos, são suficientes para comprovar a precisão sobrenatural do texto. Afinal, como poderia um arcebispo do século XII prever nomes, origens, brasões e detalhes tão coerentes com os papas futuros? Os defensores dessa visão apontam, por exemplo, a precisão de lemas como Pastor Angélicos, Papa Pio XII, e De Medietate Lunae, João Paulo I, cujo pontificado durou apenas 33 dias de uma meia-lua. Eles veem nisso mais do que coincidência, veem um sinal. Essa perspectiva inspira temor e reverência. Ela dá à profecia o peso de uma revelação divina e, ao atual momento histórico, uma importância escatológica. 2. A interpretação cética. Uma obra do século XVI com fins políticos, entre historiadores e estudiosos críticos. A teoria predominante é a de que a profecia é uma fraude histórica, criada por volta de 1590 para influenciar o conclave papal da época. Essa versão sustenta que a profecia dos papas teria sido escrita por um clérigo próximo ao cardeal Girolamo Simoncelli, um dos candidatos ao papado após a morte de Urbano VII. O objetivo seria legitimar Simoncelli como o papa profetizado. Seu lema seria o próximo da lista, e assim garantir sua eleição. Essa teoria se baseia no fato de que, até o papa descrito no tempo de sua publicação, cerca de 74 papas anteriores, os lemas são muito precisos. Após esse ponto, as descrições se tornam genéricas, vagas e sujeitas a múltiplas interpretações. Isso, segundo os críticos, revela o truque. Os lemas até 1590 teriam sido escritos com base no passado conhecido, enquanto os seguintes foram inseridos com frases simbólicas para manter a aparência profética. Para os céticos, portanto, a profecia é um produto político, uma tentativa de manipulação travestida de revelação. 3. A leitura apocalíptica, um códice do fim dos tempos. Em uma terceira via, que atrai tanto espiritualistas quanto adeptos de teorias apocalípticas, a profecia é vista como um código cifrado do fim.
Essa leitura combina elementos da tradição cristã com teorias esotéricas e visões de outras profecias, como as de Nostradamus, do livro do Apocalipse, das aparições marianas, como Fátima e La Salette, e até de culturas antigas, como os maias. Nesse cenário, a profecia de Malaquias não apenas prevê uma sucessão de papas, mas também marca ciclos históricos, quedas de impérios, mudanças na consciência humana e a chegada de um período de purificação global. Para esses intérpretes, Pedro, o Romano, é um marco cronológico, o guardião de um limiar entre dois mundos, e o fim não seria necessariamente uma catástrofe física, mas uma transição espiritual. O fim da era de peixes e o início da era de aquário, o fim da igreja como instituição e o nascimento de uma fé mais universal. Essas visões são populares em documentários alternativos, fóruns de internet e canais espiritualistas, e mesmo sendo rejeitadas por teólogos tradicionais, ganham força pelo apelo simbólico e pelas correlações com crises contemporâneas. 4. A teoria da autoprofecia, o poder da sugestão coletiva. Uma teoria interessante, de natureza psicológica e sociológica, propõe que a profecia de São Malaquias se comporta como uma autoprofecia coletiva. Ou seja, ao ser conhecida e divulgada, ela influencia comportamentos, decisões e até percepções históricas. Pense nisso. Cardeais que conhecem a profecia podem inconscientemente escolher papas cujos brasões ou origens se alinhem aos lemas. Os fiéis que conhecem a lista passam a ver sinais nos eventos cotidianos. A mídia, ao comentar a profecia, ajuda a mantê-la viva, e assim a profecia se cumpre não por causa de uma inspiração divina, mas pela força da narrativa coletiva. Essa teoria mostra como as ideias moldam a realidade e como uma narrativa suficientemente forte pode sobreviver ao tempo e moldar gerações inteiras. 5. Controvérsias e silêncios da Igreja. Oficialmente, a Igreja Católica nunca endossou nem condenou formalmente a profecia. Ela simplesmente a ignora. Não faz parte do magistério, não é ensinada nos seminários e raramente é citada por membros da hierarquia. Esse silêncio gera suspeitas entre os curiosos e teóricos. Se a profecia fosse uma fraude evidente, por que não desmascará-la publicamente? E se fosse verdadeira, por que não preparar os fiéis? Essa ambiguidade alimenta especulações de que há conhecimento restrito, documentos escondidos, debates internos que jamais vieram à luz. Essa aura de segredo contribui para o fascínio da profecia, porque onde há silêncio, há espaço para a imaginação. E no fim, qual é a verdade? Talvez a verdade sobre a profecia de São Malaquias não esteja apenas em sua origem ou precisão, mas no modo como nós a usamos. Ela pode ser um espelho que reflete nossas angústias com o futuro, nosso desconforto com as mudanças na fé, ou nosso desejo de entender o mundo por meio de narrativas. Pode ser um sinal divino ou um truque histórico. Pode ser apenas um mito ou uma advertência. O fato é que ela sobrevive e continua provocando. E talvez essa seja sua missão, manter acesa a chama da reflexão. Porque ao falar sobre o fim, ela nos obriga a pensar no que estamos construindo agora. Ao longo desta investigação, percorremos séculos de história, fé, mistério e especulação. A profecia de São Malaquias, com seus 112 lemas misteriosos e a figura enigmática de Pedro, o Romano, oferece não apenas uma lista, mas uma narrativa, um fio condutor que une o passado glorioso da Igreja às angústias do presente e às incertezas do futuro. Mas ao chegarmos ao fim desta jornada, a pergunta inevitável ecoa: devemos temer a profecia ou compreendê-la como um símbolo mais profundo da condição humana e espiritual? 1. A profecia como termômetro do espírito do tempo.
Independentemente de sua origem, divina, fraudulenta ou psicológica, a profecia cumpriu um papel constante, o de refletir os medos e esperanças da humanidade em cada época. Nos séculos passados, os lemas foram interpretados como sinais de continuidade, reafirmação do poder papal, ou como previsões do declínio de certas ordens e estruturas. Nos dias atuais, a profecia ganha um novo tom, de inquietação existencial. Vivemos tempos de polarização, guerras, colapsos ambientais, crises espirituais e avanço do secularismo. A fé tradicional parece enfraquecida, enquanto novas formas de espiritualidade surgem, muitas vezes sem raízes claras. Nesse cenário, a profecia de Malaquias emerge como um espelho. Ela não nos diz apenas o que virá, mas revela o que sentimos que pode vir. A cada novo evento global, a profecia é revisitada, reinterpretada, reimaginada. Ela é moldada pelo tempo e molda o tempo em retorno. 2. O fim como transformação, não como ruína. Uma das interpretações mais maduras e espiritualmente frutíferas da profecia é aquela que vê o fim não como aniquilação, mas como transformação. Assim como a morte de uma estação dá lugar a outra, o fim da igreja como a conhecemos poderia ser o início de uma nova era da fé, mais pura, mais pessoal, mais profunda. Pedro, o romano, então, não seria o arauto da destruição, mas o último pilar de uma fase que precisa se encerrar para que algo maior floresça. Sua missão seria de fidelidade até o fim, não para manter o edifício de pé, mas para garantir que a semente da fé não seja perdida. Nesse sentido, o julgamento final de que fala a profecia não é um castigo, mas uma avaliação. Um chamado para que olhemos para o nosso papel na história da fé. Estamos construindo ou corroendo o que recebemos? Somos pastores ou ovelhas perdidas? 3. A relevância da profecia. Hoje, a grande força da profecia de São Malaquias não está em sua exatidão literal, mas em sua capacidade de provocar reflexão. Ela nos faz questionar: quem são os verdadeiros líderes espirituais hoje? O que significa ser igreja em um mundo onde o templo é, muitas vezes, virtual ou interno? Estamos vivendo uma crise passageira ou o fim de uma era? Que tipo de fé sobreviverá às tempestades dos nossos tempos? Essas perguntas são mais urgentes do que respostas fechadas, e a profecia, com seu véu de ambiguidade, tem justamente esse poder: abrir janelas de pensamento em vez de fechar portas com dogmas. 4. O valor da espera silenciosa. Muitos veem a profecia como um relógio prestes a bater meia-noite, mas talvez ela seja mais como um sino distante, um lembrete de que o tempo é finito e a nossa responsabilidade urgente. A tentação de buscar datas, nomes e catástrofes deve ser vencida pela sabedoria de viver com consciência, de ser, como Pedro, um guardião. Mesmo em tempos difíceis, mesmo que seja o último. Talvez a pergunta não seja se estamos no fim, mas se estamos prontos, espiritualmente, moralmente, humanamente. Porque se o fim vier, virá para todos. Mas aqueles que caminham com fé, com esperança e com retidão, não temem o fim. Eles o atravessam, encerrando com um silêncio repleto de vozes. E assim, chegamos ao fim deste mergulho na profecia de São Malaquias. Uma jornada que nos levou de abadias medievais a conclaves modernos, de interpretações simbólicas a teorias apocalípticas, de santos a sombras. O mundo pode ou não estar diante de uma grande mudança. Mas se há algo que essa profecia nos ensina, é que não se trata apenas do que virá, mas de como vivemos até que venha. O verdadeiro juízo não está no céu, nem nas profecias. Está em cada escolha, cada gesto, cada renúncia ou omissão. A cidade das 7 colinas pode cair.
Mas a fé, se for verdadeira, renasce entre as cinzas. E talvez, no fundo, essa seja a mensagem mais importante de todas.